Olá, queridos. Gostaria de meditar com você num versículo que fala: a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Hoje nós vamos estar falando exatamente sobre isso, sobre como é ser abençoado e abençoar pessoas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio poderoso. Essa fonte, Que temos aqui uma convidada muito ilustre, nossa assistente social, Regina Cal Pereira. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu quero que você se sinta à vontade para a gente conversar sobre um assunto super importante, que é o fato de ajudar pessoas. Obrigada. Então, Regina, como que você sentiu esse desejo de trabalhar com assistência social? Então, eu já vou na igreja desde os 7 anos de idade, né? E quando jovem já comecei a envolver com
o assistencialismo que a igreja faz com os irmãos da igreja, né, com os mais pobres. E eu sempre tive esse desejo no meu coração, sempre procurei ajudar as pessoas da forma que me era permitida, né, como eu podia. Porque eu tenho isso dentro de mim, de estar repartindo com as pessoas aquilo que Deus tem me colocado em mãos. E eu já fui empresária, microempresária, tive uma empresa por 18 anos e de repente cansei, não conseguia, mas eu vi o telefone. Daí eu falei, é hora de parar. Daí parei com tudo, fui fazer uma viagem, daí voltei, um irmão da igreja que tinha uma empresa, pediu se eu fazia comida para os funcionários dele. Falei, tudo bem. Daí fiquei 3 anos ali. Daí eles se mudaram para outra cidade, queria me levar junto. Eu falei, não vou não. Daí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida agora, né? Não estou trabalhando mais, não... O que eu vou fazer? Daí os filhos casaram, daí eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, pôs no meu coração voltar a estudar. Daí eu falei, vou voltar a estudar e vou fazer o quê? Eu quero fazer uma faculdade, porque eu não tive essa oportunidade quando eu era mais jovem, né? Fazer uma faculdade. Daí o Espírito de Deus falou no meu coração, faça serviço social. Eu nem sabia, eu não tinha noção do que era o serviço social. Aonde que entrava essa grade curricular, né, de serviço social. Daí eu fui dar uma pesquisadinha e aconteceu que voltei a estudar, fiz o vestibular, passei, que todo mundo passa mesmo. Daí esqueci a história. Primeiro que eu não fiz, antes de eu fazer o vestibular, um dia depois do culto, o diácono entregou um papelzinho de uma faculdade e lá tinha serviço social. Eu falei, nossa, é de Deus mesmo, né? Daí fiz o vestibular, passei e fui fazer. Daí que eu vi quão profundo que é. Porque Pode falar. o trabalhar com as pessoas, né? Porque o serviço social, a assistente social, ela trabalha através de políticas públicas, né? Na vida das pessoas. Se tem pode ser funcionária pública, trabalhar numa ONG, trabalhar numa instituição privada, sempre para trabalhar na área da assistência com as pessoas, inserindo ela nos seus direitos. E você se identificou bastante com isso? De imediato. Porque na igreja a gente faz o assistencialismo, né? E eu sempre estive envolvida com essa área. Então, a diferença do assistencialismo e o trabalho da assistência social, qual é? Então, a assistência social são políticas públicas que trata as pessoas inserindo elas nos programas de governo, que é um direito garantido pela Constituição, para levar elas a adquirir os seus direitos, né? Então, a assistência social vai fazer um trabalho de conscientização, vai fazer um trabalho que leva essas pessoas através de fazer um cadastro, né? Essas pessoas de vulnerabilidade social, elas têm direito através das leis, então elas são inseridas nos programas do governo, tanto o público como o privado. O privado já é inserido no direito dela dentro do local onde ela está trabalhando, né? Você não está falando só de Bolsa Família. Não. Quais são os programas, alguns programas que o governo tem, pelo menos para a gente ter uma ideia? Então, um dos programas mais conhecidos do governo é o Bolsa Família, mas também tem a lei, né, o LOAS, que traz o BPC, o Renda Cidadã, são assim que tratam com o BPC mesmo. Ele é uma área que pessoas de idade, assim, que não tenha como ser cuidado, que a família não tem condição de cuidado, eles podem ser inseridos para eles receber uma ajuda, um salário, para eles poderem se manter. Né? E pessoas também com deficiência. São pessoas que são inseridas
né, no programa, pessoa deficiente, e que a família também às vezes não tem uma renda per capita assim, que dá para cuidar daquele deficiente com a decência que ele necessita, né? Então daí eles são inseridos no programa, é feito um levantamento socioeconômico, é feito um cadastramento, tudo, familiar, e daí a pessoa daí é mandado, né? E daí o próprio governo que insere a pessoa. É um trabalho que é feito na vida da pessoa de 2 em 2 anos, precisa fazer o recadastramento. O doente, o deficiente, ele tem que ter laudo médico que comprova tudo, né? Certo. E o idoso, ele também a gente tem que ver a condição, o assistente social vai fazer visita, né? Vai uma psicóloga também, visita a família, atende, com o maior respeito que eles merecem, né? E daí faz todo o levantamento, daí é levado, e o governo que depois manda cartão, vai no banco, tudo aquilo lá, né, para eles receberem. Então, na verdade, a grande diferença E nós, a igreja, que você falou, assistencialismo, isso, assistencialismo, que a gente faz, o assistencialismo é a gente fazer aquilo que Jesus pregou, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a igreja de Cristo, se a gente for ver no livro de Atos, ela tinha tudo em comum. Aquele que tinha mais, vendia para repartir com os pobres. Eles tinham assim uma visão de igualdade, né? Uma visão de igualdade, que é uma visão assim que até mesmo os governos deveriam fazer, não alimentar a pobreza, mas tirar as pessoas da pobreza, porque nós precisamos mais escola, mais educação, mais saúde, mais levar a pessoa a crescer, sair daquela situação e não permanecer naquela situação, né? E o assistencialismo, ele dá o alimento, dá uma ajuda ali, né? Então é diferente porque não insere ninguém em algum programa governamental, mas está procurando cuidar do seu semelhante. Cuida na hora da pessoa, aquilo que momentaneamente que a pessoa precisa, ajuda para que ela não passe, está passando necessidade, fome, dá comida. Isso. Agora, é claro que seria muito melhor se tivesse outras coisas para fazer ainda mais, né? Pudesse fazer outras coisas, mas por isso tem assistência social para ajudar, né? A assistente social para ajudar. Meu nome é Leandra, sou estudante de serviço social, estou no último ano, né, dessa faculdade e venho aqui falar um pouquinho, né, da minha escolha por essa profissão, né, o porquê que eu escolhi essa profissão. E acho que tem que voltar um pouquinho de onde eu comecei, né, quando eu me converti. Eu cheguei na igreja e me deparei com o Evangelho, né? E é muito difícil viver o Evangelho, vendo a injustiça, né? A diferença entre as pessoas. E isso, né, começou a crescer dentro de mim, mas ficou ali guardado, né? E num determinado momento, eu vi que eu precisava fazer algo mais, né? Eu queria ser uma agente de transformação na vida das pessoas. Então, depois de muitos anos fora da escola, eu retornei. Retornei, não é fácil, mas é muito gratificante. E principalmente nessa área, né, de que a gente pensa em ajudar as pessoas, mas a gente se depara com que não é somente ajudar, mas formar a opinião dessas pessoas, né? Trazer a diferença na vida daquelas pessoas. E o serviço social é muito ligado com o Evangelho, né? É muito ligado porque Jesus, no tempo que ele estava no ministério dele, o que ele mais lutou foi com a justiça, com a igualdade, com a dignidade. E é isso como cristã, como uma assistente, né, uma futura assistente social. Eu não posso me separar a minha profissão e a minha vida com o Evangelho. Então, o que eu pretendo, o que eu mais quero
é trazer esse evangelho na vida das pessoas, a mudança na vida das pessoas. Não trazer somente o alimento, mas trazer uma formação na vida das pessoas. Meu nome é Amanda, eu acho prazeroso eu poder ajudar o próximo, é um ato de felicidade para o meu coração, pois a gente muitas vezes tem mais condição do que o próximo, independente da situação. Então eu acredito que seja um ato de felicidade poder ajudar e fazer com que a pessoa fique feliz por isso. Regina, o fato de você ser cristã faz diferença na hora de você ser uma assistente social? Eu acredito assim que quem escolheu por vocação ter a profissão de assistente social, ela já tem um diferencial dentro do seu coração. Porque você não vai tratar com pedaço de coisas, com móveis, com tapete, você vai tratar com ser humano, com pessoas que quando olham para você, ele está pedindo primeira coisa, misericórdia. Porque a vulnerabilidade dele é tão extensa que ele está pedindo compreensão, ele está pedindo um ouvido para ouvir, ele está pedindo uns olhos para enxergar. E eu acho que se a pessoa que se dedica a essa profissão, ela propositadamente tem que fazer isso. E o fato de ser cristão, eu acredito que todo mundo que escolhe uma profissão que vai lidar com a área humana das pessoas, eles tem, independente da religião que ele frequenta, ele tem algo dentro de si que leva ele a assumir essa profissão, a querer fazer isso. Porque você se doa para as pessoas quando você empresta os seus ouvidos, quando você olha com os seus olhos, quando você procura enxergar o lado da outra pessoa. Eu penso assim que a área da assistência social, em qualquer área que ela trabalhe, num CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, num posto de saúde, a primeira coisa que ela tem que ter no coração é saber que nós estamos lidando com pessoas que estão vulneráveis naquela situação. Às vezes, você vai num posto de saúde, você não... uma palavra boa, uma palavra branda, alguém atencioso, gentil, que se dirige a você, já é um bálsamo para a sua vida. Já traz, assim, algo gostoso dentro de você. Uhum. Mas se você pega uma pessoa, assim, que é grosseira, que está ali... Um assistente social não é juiz de ninguém, ele não está ali para julgar ninguém. Essa pessoa perdeu tudo porque se envolveu com alguma coisa errada. Ele está ali para levar a pessoa a ser inserida nos seus direitos. E Sim. Também não está ali para fazer favor para ninguém. Porque o favoritismo não pode pertencer ao serviço social. Uhum. A gente tem que saber fazer toda aquela análise, o projeto de inserção da pessoa nos seus direitos. Não ficar olhando ela por cima da julgar, cabeça, né? E nem muito menos julgar. Então você tem que ajudar a pessoa na necessidade dela e encaminhar naquilo que ela pode ser ajudada. Isso é muito bom. E então, na verdade, conversando com você a respeito de tudo isso agora, a gente percebe o seguinte: se todo cristão, se a gente conseguisse realmente voltar àquele primeiro tempo, onde o amor de Deus era derramado de tal forma nos cristãos, que cada um repartia o que tinha, não existiria muitas pessoas pobres hoje em dia. Isso é um socialismo que as pessoas tentam pôr em alguns países, mas acaba sendo uma coisa que não é a verdade, que só pode ser produzida e reproduzida quando Jesus faz isso em nós. O fato da gente repartir com o menos favorecido. E, aliás, Jesus deixou sempre os pobres conosco, ele disse. Os pobres sempre vocês vão ter com vocês. Na verdade, acho que é para testar mesmo o nosso amor, não é verdade? Verdade. Você não acha isso? Que é para a gente pôr em prática o amor, o fato de repartir com as pessoas aquilo que mais elas precisam, né? Para a gente ver também que a desigualdade social dentro da igreja, ela não tem que ter influência nenhuma.
ela é só uma desigualdade social. Aquele tem mais porque teve mais, teve uma vida melhor, talvez uma criação melhor, uns pais que talvez tivessem um salário melhor para ele conseguir estudar e adquirir mais. Porque o conhecimento nos abre portas, né? Então, o que Jesus quis dizer é que os desiguais, assim, os pobres, estariam no nosso meio, mas eles não poderiam fazer diferença entre nós. Porque nós somos iguais perante Deus, não há acepção de pessoas. Com certeza. E talvez o que Jesus quis dizer, porque a palavra de Deus fala que Deus nos abençoa. E Ele abençoa só os que são melhor qualificados nessa vida? Imagina. Não, Ele abençoa todos. Só que Ele precisa nos usar para nós sermos uma bênção para aquele que necessita. Amém. Repartir com o nosso próximo. Por que eu tenho 10 pares de sapatos se eu só uso um? Eu poderia ter 2, 3 e repartir os outros com o próximo, com a pessoa que eu sei. Por que eu tenho 2 guarda-roupas cheios? Se eu vou morrer e não vou usar nem tudo aquilo, né? Então, é o que Jesus quis dizer, que os pobres estariam entre nós para a gente cuidar um do outro. Que senão a gente não teria, se todo mundo fosse rico dentro da igreja, não teria oportunidade de ajudar ninguém. É verdade. De ser favorável com ninguém, né? E Ele espera que a gente derrame esse amor, né? E põe em prática através de atos, né? Não só através de abraços, mas através de dar mesmo, de ajudar, né? De dar roupa, de dar dinheiro, de dar o que precisa, o que for necessário, né? Sim, ter uma sensibilidade do Espírito, porque quando a gente tem aquela sensibilidade do Espírito de Deus, a gente não fica fazendo um questionamento. Viu, você está precisando disso? Deus mostra pra gente. Deus mostra. Eu tinha 3 blusas com etiqueta dentro do meu guarda-roupa, porque eu ganhei e uma não ficou ficou meio apertadinha. Eu falei, vou emagrecer. Mas só que a blusa continuou lá. De repente eu olhei para a cara de uma pessoa que é muito benção. Quando eu preciso dela, ela está em todas as vezes que a gente sai para trabalhar, fazer obra na igreja, né? E eu olhei para ela e falei, nossa. Pus dentro de um saquinho de presente, amarrei com uma fita e falei, isso aqui é para você. Por que eu vou ficar com 3 blusas etiquetadas dentro do guarda-roupa se eu não vou usar? É isso que Jesus quer que a gente faça. É verdade. Né? Que não tem nada que ver com assistência social, que é programas públicas do governo, né? ONGs também, privado também, dentro das empresas também tem assistente social. Nós estamos discutindo sobre esmola ou caridade e, na minha opinião, eu acho que o que conta mais é a intenção do coração, do que o ato em si, já que Deus conta muito a intenção do coração. Porque nos últimos dias, ou aliás no julgamento de Deus, muitas pessoas vão chegar e falar, nossa, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, eu expulsei demônios. Mas Deus julga o coração e a intenção é a motivação das pessoas. Então eu creio que nós temos que sim ajudar o próximo, é muito bom, é uma bênção trazer o seu alimento na bênção do repartir, isso agrada a Deus, mas a intenção do coração tem que estar alinhada com o ato. Fui ajudado por Deus, Ele me amou primeiro, por isso hoje eu ajudo e amo também. A assistência social ela vem como um braço mesmo de transformação, que é trazer a formação para aquelas pessoas, não somente dar o alimento, mas trazer, né, aquele velho ditado, né, dar o peixe, mas dar a vara para ele pescar, é trazer capacitação, empoderamento é uma palavra muito, muito forte na assistência social, que é mostrar para aquelas pessoas que ela tem aquele potencial, né, trazer aquele potencial para aquela pessoa. Todo mundo tem o seu potencial e evidenciar esse potencial na vida delas. Regina, todas as igrejas cristãs, eu creio, devem ter uma parte de ajuda social, uma assistência social, que na verdade é um assistencialismo que você fala, mas é chamado de assistência social, parte da igreja, além da parte espiritual. Isso ajuda ou atrapalha as pessoas, você acha?
Eu creio que ajuda, porque a gente está servindo os próprios irmãos da comunidade, os próprios irmãos de dentro da igreja. São pessoas que cada pastor conhece a sua dificuldade. Por exemplo, se ele for num centro de referência, ele não vai sair de lá com alimentação, né? E a igreja já dá aquela alimentação. Já houve casos que eu trabalhei nessa área na igreja muitos anos atrás, junto com meu marido, que a gente ia levar a cesta, o alimento para a pessoa, mas a gente também fazia uma oração, a gente ouvia ela falar, a pessoa falar. Um caso que me marcou, uma senhorinha bem idosa que tinha um filho deficiente, que ficava num berço lá, e ele chorava muito, aquele moço, e nós ficamos um bom tempo ali conversando com ela, ouvindo as queixas dela, depois oramos por ela, né? Naquele tempo não tinha nem noção dos direitos daquela senhora, né? Já faz mais de 20 anos isso. Então eu fiquei muito comovida. Até hoje, quando eu fecho meus olhos, eu lembro daquela cena nitidamente, daquele barraquinho de madeira com chão de terra, e aquela mãezinha já idosa, com aquele filho que já não era nenhum jovenzinho, já era um homem feito dentro daquele quadrado, gritando, chorando, e a mãe nervosa, né? E quando a gente chegou lá, ela falou que não tinha nada para comer, né? Eu fico assim, comovida com a situação, porque ninguém é neutro nesse mundo. Todo mundo tem alguém que conhece, um parente, um amigo, um conhecido, que poderia socorrer. Mas se a igreja não fizer isso, tem gente que não tem com quem contar. É verdade. Então o papel da igreja é primordial, atendendo essas pessoas, se doando. Temos também muitas entidades e igrejas que têm os seus programas, né? Tanto de ação social, como grupos de apoio. E isso é muito importante que como se chama na assistência social, o benefício eventual. Você vai tratar naquele momento com aquela pessoa, daquela necessidade naquele momento. E sempre, como em todo meio, em todo campo, tudo pode ser melhorado. Então, eu creio que a assistência social, né, nas igrejas, nas entidades, elas são importantes naquele momento. Mas o serviço social também, como profissão, ele veio como uma ferramenta, né? E principalmente para nós cristãos, né? Eu vejo que a minha vida não pode ser separada, o evangelho e o meu mundo secular, a minha profissão. A minha profissão é baseada naquilo que eu vivo, e eu vivo o evangelho. E é o evangelho que eu quero trazer para as pessoas, que é a justiça, a dignidade e a igualdade. A Obra Social Cristã de Votorantim foi fundada pela mãe da pastora Vera, a dona Antônia, Antônia Capelato Tomasi. E desde então, ela tem sido um braço da nossa igreja, um braço para ajudar as pessoas carentes, para auxiliar naquilo que as pessoas carentes têm como necessidade. Mas não somente para ajudar as pessoas carentes com necessidades, mas também para incentivar essas pessoas a construírem algo na vida delas, com amor, aprendendo da palavra de Deus, recebendo o assistencialismo e também fazemos serviço social, fazemos ações sociais no mutirão. Um dos pontos importantes da Obra Social Cristã de Votorantim é a importância que nós damos em participar, em sermos atuantes como sociedade em Votorantim. Hoje, além das cestas básicas que nós atendemos mensalmente, sempre no Natal, todos os anos no período do Natal, nós abrimos essa assistência para outras pessoas que não sejam somente as pessoas que frequentam a igreja, atendendo às necessidades delas, no sentido de cesta básica. Então, nós ampliamos um pouco a nossa visão nesse período. Isso não significa que durante todos os meses nós não atendemos pessoas que não frequentam a nossa igreja. Nós atendemos também, mas nós priorizamos essas pessoas mensalmente. E no Natal nós ampliamos essa visão. O Chute para a Transformação é um projeto que atende quase que 100% crianças de 6 a 16 anos,
adolescentes, né, de 16 anos, que não frequentam a igreja. São crianças realmente carentes, que ficam, às vezes, na rua durante todos os dias, enquanto os pais trabalham, ou muitos deles nem têm pais. Mas eles estão ali e eles fazem parte desse projeto, eles aprendem disciplina, eles aprendem a se comportar na escola, a se comportar dentro da casa deles, e esse é um requisito para que eles possam participar do projeto. Além disso, todos os anos nós temos a festa junina de Votorantim, onde nós, como ONG, nos importamos em participar junto com eles, não somente para arrecadar fundos, mas para que nós possamos fazer parte de alguma forma na sociedade. Nós, como cristãos, devemos, em todo momento, servir, e servir em amor. E o nosso lema do mutirão é o amor a serviço do homem. E Jesus nos ensina isso, que nós devemos primeiro servir aos nossos irmãos, dar e dar-se-vos-á dado. Então, a ONG Mutirão, ela só pensa nesse sentido. Primeiro nós damos e depois nós recebemos. Em todo o tempo nós buscamos atender às necessidades das pessoas, porque foi isso que nos foi ensinado. Então, quando nós pensamos nas necessidades das pessoas, nós pensamos em atender elas em amor. Esse é o nosso lema, o amor a serviço do homem. Tem muita diferença entre assistencialismo e assistência social, né? O assistencialismo, você vai trazer o conforto e a necessidade naquele momento, né? Se você encontra uma pessoa pedindo esmola ou pedindo comida, você vai dar uma assistência social naquele momento, um assistencialismo naquele momento. O que a assistência social traz é trazer realmente uma mudança, né? Encaminhar aquela pessoa para algum lugar público que nós temos na cidade, que vai atender a necessidade naquele momento. Mas o amor é acima de tudo. Você não vai ver aquela pessoa pedindo e falar, só porque é errado eu não vou fazer. Você vai trazer aquela pessoa perto de você, conhecer a história daquela pessoa. Aquela pessoa não é mais um número. Ela é uma pessoa, ela tem nome, ela tem uma história, ela tem uma família. Então, trazer aquela pessoa perto de você, saber as necessidades, saber a história, e daí você vai encaminhar aquela pessoa e vai tratar com aquela pessoa como um indivíduo, em primeiro lugar. Bom, eu acho que caridade é quando a gente faz o bem. E a gente não vê a quem, não vê o que a pessoa tem por si, e sim o que ela é. O que você está vendo, a caridade é você cuidar de alguém por amor, entendeu? Isso que eu acho que é caridade. Eu sempre ando com comida no carro, por causa da minha filha, bolacha, bala. Às vezes passo na padaria e pego um pão. Então, quando alguém vem me pedir alguma coisa, eu sempre tenho alguma coisa para dar. Ou uma bolacha, uma pipoca, ou até mesmo um pão quentinho. Eu acabo dando isso e eles ficam super felizes. Então, eu acho que o bom samaritano, quem que é? Aquele que ajuda o próximo, né? Quem que é o próximo? O caminho é quem estiver no meu caminho precisando de uma necessidade. Esse é meu próximo. Então eu acredito que vai do discernimento. Se eu tiver num semáforo e ver que a pessoa realmente está precisando, não tem problema nenhum em ajudar. Eu acho que se a gente tiver, a gente tem que dar. Assim fala 1 João 3,16, aquele que tem bens materiais, reparta, né? Não guarde para você. Então eu acho que a gente tem que abençoar todos aqueles que passam feridos no meio do nosso caminho. Eu acredito que a gente tem que abençoar. Se a gente puder, deve abençoar sim. Regina, do ponto de vista de uma pessoa que fez serviço social, a gente, quando sai na rua, tem muita gente que fica pedindo dinheiro. Pede dinheiro, pede ajuda, e algumas vezes você vê umas coisas erradas. A pessoa está lá, a gente conhece a pessoa, sabe que a pessoa está lá só pedindo, mas sabe que ela não tem necessidade, ou então que ela vai usar aquilo para droga. Mas nem sempre a gente conhece. E aí elas estão pedindo dinheiro. O que fazer numa dessa? Do ponto de vista do serviço social, uma pessoa que é uma assistente social, o que você ensinaria o povo a fazer? Nunca dá esmola, nunca dá dinheiro, nunca. Não é porque fez serviço social que agora a gente virou Papai Noel das pessoas. E a gente sabe que é muito engano, né?
A semana passada eu estava virando o canal e parei num canal lá que estava mostrando um documento de um programa que ia passar durante a semana, de pessoas que ficam mendicando lá em São Paulo, que ficam pedindo as coisas, e o rapaz, estava um rapaz e um menino, e o menino mancava da perna e o rapaz andava junto com ele e ele parava. Por ser uma criança, as pessoas até abriam o vidro do carro e davam dinheiro para ele. E de repente aconteceu, a hora que eles estavam fazendo aquela gravação, assim meio oculta, o menino e o rapaz não estavam percebendo, houve um acidente mais ali na frente, o menino que esqueceu que ele estava mancando, saiu correndo para ver o acidente, né? Então a gente sabe que essas pessoas ficam na rua pedindo dinheiro, a maioria das vezes é para se drogar. E é triste, né? É triste porque a pessoa está se destruindo com as drogas. E a gente... Você acha que não tem gente que é verdadeiramente... que está ali porque precisa de verdade? Olha, pastora, eu acredito que tem sinceridade, assim, pessoas necessitadas, mas diante de tanta mediocridade das pessoas, a gente acaba desacreditando no ser humano, né? E como a gente sabe que a droga é uma coisa que envolve muito o viciado e ele faz qualquer negócio, a gente deixa de acreditar naquele que realmente está necessitado. Mas, levando em conta que as políticas públicas estão aí, se as pessoas procurarem os seus direitos, elas vão ser atendidas. Eu acredito que a gente deveria ensinar o caminho para essas pessoas e não dar dinheiro. Uhum. Regina, prefiro levar a pessoa dentro de uma lanchonete e comprar um alimento. Tá certo. É uma situação difícil, mas que Deus dê discernimento para cada pessoa na hora que estiver acontecendo isso, né? Seja isso no farol, onde for que alguém pedir dinheiro, né? Você que tem muitas vezes a dificuldade, né, se depara com uma situação, né, no dia a dia a gente tem várias situações, encontra vários tipos de pessoas e muitas vezes se depara com uma situação. A minha recomendação, que é o que eu faço, independente se aquela pessoa vai trazer medo para você naquele momento, que muitas vezes, né, os bons pagam pelos ruins, né, a sociedade não tá fácil, as pessoas não estão fáceis, mas eu tento descobrir primeiramente o nome daquela pessoa, a história daquela pessoa, a necessidade, e naquele desenrolar você já vai entender se aquilo que a pessoa está falando é verdade, se é mentira. E o que eu sempre falo, o amor acima de tudo, acima da profissão, é o amor acima de tudo. Jesus nunca tratou uma pessoa indiferente, ele nunca passou indiferente diante de uma pessoa. E isso que eu tenho trazido para a minha vida. Se a pessoa chega até mim, eu vou tentar saber a história daquela pessoa, a vida daquela pessoa, e daí encaminhar, né? No nosso setor público, na nossa cidade, tem vários ramos que atendem aquelas pessoas. E trazer, né? Tentar trazer a transformação naquela vida. Oi, tudo bem? Eu sou a Débora e eu também tenho uma opinião formada sobre isso. Infelizmente, eu creio que a gente vive num mundo onde as pessoas usam isso para uma forma errada. Tem toda a questão de droga, tem toda a questão dos vícios e às vezes a gente tem que pensar se a gente está ajudando a pessoa a investir nesses problemas, né? Mas eu acredito que a gente tem que sentir o discernimento do Espírito Santo na hora mesmo, pedir a direção dele e talvez dá e talvez não dá, dependendo da direção de Deus. Mas nunca esquecer que existem outros meios de a gente ajudar as pessoas, muito importantes também. Às vezes os trabalhos sociais não são tão visados dentro da igreja ou pelas pessoas e a gente precisa despertar isso no nosso coração, fazer a nossa parte e compartilhar mesmo, e compartilhar principalmente o amor de Deus dessa forma. Pensando como cristã, é a passagem do bom samaritano. Como ser um bom samaritano nos dias de hoje?
qual caminho nós como cristãos, podemos trilhar para melhorar a nossa sociedade? O que você poderia dizer? Como ser um bom samaritano nesses dias? Fazer o quê? Então, usando a passagem do bom samaritano, o que a gente aprende com ela? Que Jesus disse que o sacerdote, o levita, não se importaram com aquele homem machucado, caído, beirando a morte na estrada. E o samaritano, que era um povo excluído pelos judeus genuínos, né? Porque o samaritano também é um judeu, só que com misturas de raças. Então, ele não se limitou à sua posição de inferior, como os judeus os viam, mas o seu coração teve misericórdia daquele homem e ele o socorreu. E esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. É procurar entender o seu irmão, pôr em prática o amor ao próximo, que a essência de Deus é o amor, né? Pôr em prática o amor ao nosso próximo. Não ficar pensando assim, ai, fulano, com esse frio tá sem blusa. Às vezes o fulano não tem uma blusa para vestir. Ou até tem, mas estava lavando, não tem outra para substituir. Então é ter uma visão do que o que Jesus faria. No nosso tempo de mocidade, tem um livro que falava em seus passos o que Jesus faria. O que faria Jesus, né? Então, ter uma visão das coisas para fazer o que Jesus faria através de nós. Porque ele conta com a gente, né? Para acudir um ao outro. Eu mesmo não gosto de jogar comida fora. Quando eu vou trabalhar em algum trabalho da igreja, sobra comida, eu levo. Eu já ganhei almas para Jesus. Minha igreja mandou para você. Eu não falo que eu estou dando, eu falo, minha igreja mandou para você. E as pessoas veem isso com tão boa vista que falam, sua igreja é boa. Eu falo assim, não é que a igreja é boa, é que a gente tem que repartir em comum com as pessoas. Tá certo. E eu já levei pessoas para Jesus, vizinhos, né? A irem para a igreja, a voltarem para a sua própria igreja, através assim, depois a gente abre porta para a gente poder falar do amor de Deus para elas. Como que a gente vai falar de um Deus de amor se a gente não ama? Como que a gente vai falar de um Deus que doou de tal maneira se eu não posso doar nada para ninguém? Isso daí, o papel da igreja é importante. E não é filosófico, é espiritual mesmo. É fazer o que Jesus fez. Jesus continua fazendo através de nós. Amém. Meu nome é Rafael. E em relação a se tratar sobre caridade, sobre ajuda, Jesus deixou um exemplo muito certo em relação a isso, do que nós devemos fazer para as pessoas, né? Agora, em relação a dinheiro, eu acho que eu sempre ajudo, mas a gente também tem que pedir para Deus que nos dê esse discernimento em relação a dinheiro. A gente tem que pedir para Deus uma direção ao que aquela pessoa está precisando. Talvez uma palavra seja algo que vai confortar muito aquela pessoa, uma demonstração de amor, de carinho, que a gente se importa com aquela pessoa e que Jesus ama aquela pessoa. Assim como fez, né, o samaritano, ele se importou com aquela pessoa, ajudou, cuidou dele, pagou a hospedagem daquela pessoa que estava ferida, mesmo sem conhecer. Então, quando a gente fala de caridade, a gente fala de amor. E nós devemos ter amor ao próximo, assim como Jesus teve por nós, e sem esperar nada em troca. O amor, ele é dado, mas sem esperar nada em troca. Então eu vejo que nós realmente precisamos ajudar, sim, e pedir para Deus como que nós podemos ajudar. Eu acho muito importante, não somente como igreja, mas como sociedade, nós entendermos a importância do serviço social, do trabalho social, da assistência social, seja qual for o nome usado. Não importa o termo, mas importa a intenção do seu coração. Quando você faz com amor, quando você faz realmente para ajudar uma pessoa, isso tem muito valor diante de Deus, porque Deus, ele olha a intenção do nosso coração. Então, se você faz parte da comunidade cristã Deus Presente,
ou você não faz parte da comunidade cristã Deus Presente, mas você gostaria de fazer parte dessa obra, desse projeto social, nos procure, porque nós sempre precisamos de ajuda. Sempre, para ajudar outras pessoas, é preciso muitas pessoas juntas. Ninguém faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. A igreja não faz sozinha. A igreja não faz nada sozinha. Nós precisamos de pessoas que entendam a necessidade das outras pessoas e queiram praticar um pouquinho desse amor, doar um pouco desse amor que Jesus tem nos ensinado. Bom, a palavra de Deus diz muitas coisas a respeito disso e nós vamos ouvir agora sobre isso. Eu tive pensando bastante nesses dias a esse respeito, a esse assunto, e eu penso que quase todos nós já tivemos essa experiência de ver alguma pessoa pedindo esmola lá no semáforo, ou mesmo na porta da nossa casa. E hoje em dia existe assim um grande debate a esse respeito. Será que esmola é caridade? Será que dar esmola no semáforo é certo ou é errado? Muitos dizem hoje em dia que é errado, que não se deve dar esmola no semáforo, porque pode, assim, fomentar mesmo, a pessoa acostuma, né, o que dizem, a ficar nessa vida mendigando, não procura uma melhora. Dizem assim, essa esmola não ajuda em nada. Outros dizem não, às vezes a pessoa está precisando muito e ajuda. E vai comprar um leite, vai comprar um pão. Então, uma dúvida muito grande a esse respeito. Eu não tenho, assim, uma posição muito certa a esse respeito, porque depende muito do momento, da pessoa. Nós não sabemos, assim, para valer, qual a situação daquela pessoa que está ali pedindo uma esmola. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios 21, 13, diz assim: o que tapa os ouvidos ao clamor do aflito, também clamará e não será ouvido. Então, muitas pessoas usam esses argumentos assim, poxa, eu tenho que dar, a pessoa está pedindo. Mas será que esmola é caridade? Há uma grande diferença. Nós vemos pela palavra de Deus que há uma grande diferença entre esmola e caridade. A esmola, a pessoa dá daquilo que sobra, daquilo que não vai fazer falta. Não é tão difícil dar uma esmola, não é verdade? A gente está lá no carro, alguém pede, você pega umas moedinhas, dá para a pessoa, a nossa consciência fica legal, você vai embora contente, a outra pessoa fala, Deus abençoe, e tchau. Isso não custa muito para a gente, mas caridade, amor, é muito mais difícil. Não é fácil ser caridoso. Não é fácil fazer caridade. Sabe por quê? Porque caridade envolve um compromisso. Envolve muito mais do que apenas você dar um pedaço de pão para alguém. Por exemplo, se aquela pessoa precisa de pão e você dá só um pedaço de pão, a pessoa sacia a fome naquela hora, mas às vezes ela está doente, às vezes ela não tem emprego, não tem onde morar. O amor, a caridade, não. No amor você vai atrás, você prepara para a pessoa muito mais do que isso, você se envolve. O amor você não dá do que sobra, você é capaz de dividir aquilo que você tem. Você só tem um pão e você divide o pão com duas pessoas. Você leva a pessoa muitas vezes para casa, você muitas vezes leva a pessoa a tomar um banho, muitas vezes você leva para o hospital. É cuidado, e isso é muito difícil e não é muito fácil fazer. Nós vemos na palavra de Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler aqui na Bíblia a passagem do bom samaritano. Jesus estava contando essa parábola, essa história, e ele estava dizendo a respeito disso, exatamente desse assunto, de amar o próximo, de caridade. E a Bíblia diz que a caridade é paciente, é sofredora, é benigna. E olha como esse homem demonstrou o quanto ele amava as pessoas, o próximo. Está escrito assim, ó: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores,
os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, movido de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Percebe a diferença? Olha o que esse samaritano fez. Ele viu o homem caído ali, como morto. Ele foi lá. Ele se moveu de íntima compaixão. Quando nós nos sentimos intimamente compadecidos de alguém, nós fazemos alguma coisa, muito mais do que dar uma esmola ou dar um pedacinho de pão. Nós vamos lá, como ele, foi lá, atou a ferida, quer dizer, cuidou das feridas daquele homem, colocou o homem sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo. Quer dizer que ele veio puxando, né? Custou esforço, levou lá na estalagem, pagou para que aquele homem cuidasse dele e disse: olha, quando eu voltar, se gastar mais, eu vou pagar o que ficou faltando. Você percebe a diferença de dar esmola e fazer caridade? Ser caridoso não é fácil, mas é essa que é a nossa obrigação. É isso que Deus pede de nós, que nós nos compadeçamos das pessoas, que nós nos movamos em favor dos outros. A Bíblia diz assim, em 1 João 3,17, está escrito assim: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, de cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Quer dizer, não seja aquela pessoa que ama só da boca para fora, que dá uma esmola no semáforo e acha, já fiz tudo que eu podia. Não é verdade. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos sim ajudar as pessoas. Nós podemos sim nos compadecer do sofrimento das pessoas. Regina, foi um prazer ter você aqui com a gente, nossa assistente social. E você está de parabéns depois de... Só quero lembrar, quantos anos você tinha quando você voltou a estudar? Tinha 50 anos. Olha, parabéns, Regina. 49 para 50. Parabéns. Parabéns você ter voltado, porque acho que é um testemunho para todo mundo aqui, inclusive para você que está em casa, que você também pode, não importa a idade, ser útil, ser frutífero, mesmo sendo mais velho, procurar ser importante, fazer alguma coisa importante, quer dizer, não ser importante, importante você já é, principalmente para Deus, mas fazer alguma coisa de relevância enquanto nós estamos aqui nessa terra, para cumprir o propósito de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, Regina, porque Amém. Você foi um bom testemunho, no sentido de que não importa a idade, a gente tem que fazer alguma coisa, se mexer. E outra coisa, você foi atrás do propósito que Deus tinha posto no seu coração. Verdade. E em nome de Jesus, tenho certeza que você vai fazer muita diferença nessa sociedade. Agora, dê as suas palavras finais. Eu quero agradecer a sua presença. Dê umas palavras finais para os nossos queridos que estão nos assistindo. É uma palavra de encerramento. Olha, eu que agradeço, porque eu sou meio... eu gosto de trabalhar na coxinha, não gosto de aparecer muito, né? Até eu fiquei meio apreensiva de vir dessa entrevista, eu queria dar essa entrevista por telefone até. Mas aprove Deus que isso acontecesse, né? Então, o que eu digo assim para as pessoas, que nunca é tarde demais. Não existe idade, não existe circunstância. Quando a gente vai atrás, Deus abre o caminho, nos capacita. A gente pensa que não tem capacidade, mas a palavra de Deus em 1 Coríntios diz que a nossa capacidade
vem de Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ajudar as pessoas é uma bênção de Deus. Foi assim que eu comecei dizendo, a bênção de Deus enriquece e não traz dores. E uma vez você abençoado por Deus, você ajudar outras pessoas a serem abençoadas por Deus. Quando você dá para alguém, você abençoa aquela pessoa também. Espiritualmente, fisicamente. É muito importante repartir com aquele que não tem. A palavra de Deus diz mesmo, vou colar aqui da pastora Regina, e diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. É verdade isso. E Deus é um bom pagador. Então nós sabemos, é o melhor pagador que existe. Que quando você ajuda, quando você reparte com aquele que não tem, Deus está vendo todas as coisas e Ele é Deus que abençoa você. Então, reparta as bênçãos que Deus tem te dado. Nada, na verdade, é nosso aqui nessa terra. É tão passageiro e a gente devia entender isso, entender que não é nada só nosso, que nós devemos repartir com aquele que menos tem. E se você fizer isso, você vai ser muito feliz, você sabia? Porque há uma alegria, há um gozo da parte do Espírito Santo em trazer essa bênção para nós. E eu quero desafiar você a fazer isso, a repartir com aquele que não tem, a amar aquele que precisa, a ouvir aqueles que têm tanta necessidade. E até mesmo essas pessoas que estão sempre bravas, nervosas perto de você, pare para escutá-las. Porque Deus se alegra com isso, porque você está dando parte do seu tempo, você está investindo parte do seu tempo em ajudar essas pessoas. E elas vão se sentir gratas e abençoadas, porque você repartiu amor com elas. Eu quero orar com você para que Deus, que é o dono do amor, possa ajudar você a abençoar muita gente, a repartir com muita gente que precisa. E se tem alguma coisa que precisa nesse mundo é amor. Vamos orar então sobre isso. Meu Deus e meu Pai, oro agora sobre essas pessoas que estão aqui escutando esse programa, assistindo esse programa. Peço o Espírito Santo de Deus, Senhor, nos ajude e os ajude a realmente se encher do Teu amor. Porque o Senhor espera todos os dias que nós, como servos do Senhor, possamos fazer a parte de abençoar, de levar a Tua palavra, mas também, além da palavra, levar o Teu amor, o abraço, o consolo para as pessoas. Ajuda, Deus amado, sermos cristãos verdadeiros, não só de nome, mas cristãos que põem em prática a Tua palavra. Te peço em nome do Senhor Jesus. Te agradeço pela pastora Regina aqui, que é nossa assistente social agora, e te agradeço de todo o coração, Senhor Jesus, por estarmos aqui nesse programa. Abençoa cada um de nós, te pedimos em nome do Senhor Jesus.